Boa tarde a todos. Hoje, mais um sábado de estudo. Estamos indo aqui para a 8ª aula, né? Onde hoje a gente vai falar do médiums e mediunidade. Então a gente vai abordar um pouco, né? Fazer uma passagem, apenas para que a gente possa nos conectarmos e entendermos deste processo, né, que faz parte da nossa natureza humana, né, e uma ferramenta que nos ajuda a desenvolver enquanto ser encarnado ou desencarnado. Então, primeiramente, vamos fazer a prece de abertura, nos conectando ao alto, pedindo licença a Deus, nosso Criador, a Jesus, ao nosso Mestre de luz, nosso guia, nosso exemplo, que possamos ter a permissão deles para que possamos fazer um trabalho de luz, de evangelização, mas também de entendimento sobre as características nossas enquanto humano. Pedimos licença aos mentores de luz desta casa, da Falange de Senhor Leocádio, Falange de Maria, do nosso grande irmão e amigo Abedur Malek, que traz aqui toda a falange de luz, que possamos desenvolver os trabalhos neste lar, agradecendo a presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, e que aqui possamos fazer uma reflexão, pedindo a proteção e o amparo de toda a espiritualidade, através da prece do Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé, equilíbrio em todas as direções. Fé e equilíbrio em todas as direções. Que assim seja. Então hoje nós vamos. Então hoje nós vamos, como eu falei, dar continuidade nas aulas, né? Pode passar para a próxima. Né? Então aqui o programa do curso, né? Onde a gente tem 1 hora de duração. Hoje nós temos 1 hora de duração do curso. E pode passar para a próxima. Nós vamos fazer da parte 8 o sinal verde de número 40, que fala correspondência. Então, cultive brevidade e precisão em seu anunciado, sem cair na secura. Uma carta é um retrato espiritual de quem a escreve. Cuidaremos de escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hieróglifos. Não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz e otimismo, esperança e alegria. Escreva construindo uma carta que saia do seu punho e você conversando. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto ela. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falamos
mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. Ou seja, trazendo uma reflexão muito objetiva. Tudo depende de como contamos uma história. Então, ao escrever, ao falar, ao pensar uma história, e queremos que ela agregue valor nas relações entre as pessoas, precisamos ter ciência do que falamos, no momento que falamos, como falamos, e o mais importante é se aquela pessoa, aquele irmão do outro lado está aberto a ouvir. Então nisso entendemos o sentido de vibrar por uma história, por uma fala, por transformar nós, as relações que estamos, para poder transformar o outro pelo exemplo. Porque a história que contamos também é a história que construímos. Se construímos essa história, que ela possa servir de exemplo, bem, senão ficamos em silêncio, para que possamos entender quem somos e falar no momento que sentimos a verdadeira história, nos conectando com o alto. Então, nesse sentido, os médiuns e a mediunidade, a gente vai ver no decorrer da aula, ela é uma ferramenta de intermédio entre o mundo material e o mundo imaterial, o mundo dos espíritos. E nessa jornada, nessa história, a gente conta muitas histórias de um indivíduo, de um grupo, de uma missão, de um acontecimento que precisa ser transformado em coisas boas. Seguindo à frente, nós então temos a mediunidade, a faculdade ou a aptidão que possuem certos indivíduos denominados médiuns. É inerente ao organismo, como a visão, a audiência e a fala. Então ela é inerente à matéria. Ela está associada, e a gente vai falar mais em frente, com as necessidades da nossa alma, para que possamos praticar e contar uma história no plano material. É uma conquista da alma, é um dom, quando direcionada para o bem, a oração e a vigilância. É um meio para que possamos manter ela em equilíbrio. A reforma íntima também. Isso ajuda na substituição dos defeitos e vícios. Então a oração e a vigilância, a reforma íntima, ela é um meio, ela é uma ferramenta que faz a gente transformar os nossos defeitos e os nossos vícios. Para quê? Para que tenhamos essa mediunidade mais orgânica, não no sentido do organismo também, mas que ela se mantenha em equilíbrio entre um e o outro. Por qualidades e virtudes, sintonizamos com a hierarquia elevada. Então, se mantemos isso em equilíbrio, temos uma melhor sintonia com a hierarquia elevada. Estudar muito, dando a cota de tempo de auxílio aos necessitados, por exemplo, numa casa espírita. Pode passar. As faculdades mediúnicas demonstram as potencialidades e as diversidades de um espírito que existe na Terra. Não é o bastante estudar ou conhecer o efeito. Isso, na vida, ele é um meio, ele é o efeito. Os fenômenos mediúnicos é o efeito. Não basta a gente se aprofundar nos livros que falam desse meio, como livros de desobsessão, como livros das técnicas da mediunidade, dos passes. Isso é um meio, isso é uma ferramenta aonde é indispensável buscar e conhecer as causas desses fenômenos. Ou seja, a gente tem um multiverso de fenômenos. Cada um tem na sua variedade, eles têm um porquê, eles têm uma origem. E muitas vezes
como a gente viu nas aulas anteriores, a construção da codificação de Kardec, ela partiu de vários trabalhos mediúnicos, onde formou um objetivo. Então é nesse sentido aqui que a gente olha. Todas as mediunidades são necessárias. Vejam, o Espiritismo reforça a importância do orar e vigiar, que Jesus nos trouxe a valorização das oportunidades ofertadas por Deus e a mediunidade para se melhorarem. Então temos a mediunidade de uma forma, como eu disse, do meio, mas que possamos aqui, na presença, na vida presente, na vida que estamos aqui, que ela seja um meio que possamos nos conectar a Deus, às leis divinas. Essa sensibilidade nos traz a referência do que em muito tempo foi considerado como o plano invisível. Ele é invisível aos olhos da carne, mas ele é visível às sensibilidades do médium. Todos somos médiuns, menos ou mais desenvolvidos, mas com essa potencialidade. E só podemos desenvolver por meio das ferramentas que falamos anteriormente. Kardec explica que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Sim, aí voltamos à questão das diversidades, da pluralidade das almas, dos conhecimentos, dos comportamentos, da sociedade, de diferentes culturas, como a gente ouviu aqui em algumas palestras, nas aulas anteriores. Está dentro desse contexto aqui. Respeitando aptidões e variadas manifestações. Então, nenhuma manifestação ela é isolada da outra, tudo está junto. Por quê? Porque ela vai gerar um resultado, um valor para um interesse maior do que do indivíduo, mas do coletivo. Quando a gente fala também, por exemplo, da regeneração planetária, está dentro deste sentido. O nosso trabalho nessa casa ela faz parte de um todo que pode estar na região, na cidade, no estado e assim na hierarquia social. Emmanuel complementa a importância da moral do médium. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se antes de se entregar a grandes tarefas doutrinárias para não esbarrar no fantasma do personalismo. Ou seja, aqui a gente vem no seguinte, de nos enganarmos a partir da nossa personalidade. E essa personalidade ela pode ser momentânea, porque somos mutações em nós mesmos. Ora podemos estar de uma forma, ora segunda podemos estar de outra forma. Então é importante que a gente tenha a responsabilidade para entender as morais da mediunidade, assim como das leis divinas e dos ensinamentos de Cristo, mas também para que a gente possa mudar o nosso personalismo dentro do nosso cotidiano. Então, está aqui o orar e vigiar, para que a gente possa ter atenção o quanto estamos colaborando com um grupo de pessoas, um grupo de trabalhadores, enfim, na nossa família. Quando você fala de personalismo, quando você fala de personalismo, ele tem alguma relação, conforme alguns estudos que temos feito recentemente, com animismo? Também, mas não só, né? Porque o animismo, como a gente viu no curso de terça-feira, ele faz parte de um aspecto, né? Até diria de uma ferramenta orgânica, né? Porque ele está associado ao nosso inconsciente. Então esse animismo, ele acessa o nosso consciente em momentos diferentes dessa nossa passagem, tá? Onde ele traz algo que traz valor, não para o grupo que estamos, mas para nós, aonde a gente possa desenvolver esse personalismo. O personalismo, na verdade, é a gente assumir algo, aquilo como verdade única, sem enxergar o horizonte ao nosso redor. Ou seja, hoje sou analista de RH, hoje sou um médico, vou assumir essa personalidade como essa figura profissional, como essa figura social, e serei isso nada mais. Então, personagem
Todos somos. Nós temos a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela associa com a moral, que são os nossos valores éticos também. E aí, a gente tem um processo de evolução nisso, a partir da nossa consciência presente com o nosso animismo, que está lá no nosso inconsciente, e vamos acessando isso momento a momento. Então daria para dizer que o animismo ele tem a ver com as nossas experiências anteriores, até baseadas no nosso instinto. Sim. E o personalismo é quem nós somos atualmente. Isso. Que nós exercemos profissionalmente. Isso. E que acaba, de uma certa forma, influenciando a nossa rotina, até mesmo dentro da casa espírita. Isso, exatamente. Porque, assim, existe... quando a gente fala que a mediunidade ela é inerente à visão, à audição, ela é inerente, sim, porque esses fatores de comunicação e de percepção, eles estão dentro do nosso núcleo, onde estamos limitados à matéria. Quando a gente tem o animismo e o inconsciente, é um núcleo que tem a história do nosso ser. E isso, aí a gente ainda não tem essa ciência, talvez tenha alguns livros que tragam alguns pontos de reflexão sobre isso. Mas a gente tem um mecanismo, e eu acho que isso é um pouco mais simples, para que o animismo traga em momentos, em situações da nossa vida, situações que a gente possa conectar esse personagem de hoje àquele momento de um passado que venha nesse presente, para que a gente possa pegar e transformar isso, ou seja, colocar luz numa possível sombra. Porque o animismo também ele pode ser positivo, né? Podemos ter aqui um animismo de valor, né, de um conhecimento, sei lá, sou médico nessa vida e na outra fui um cientista, e eu trazer um conhecimento de cientista para essa vida de médico para colocar em prática uma cura orgânica, né? Então podemos pensar que ela tem essa relação também, tá? Então, partindo para a parte B, né, Emmanuel reforça: o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo, que é isso que você trouxe, Marcelo, quando a gente fala do animismo, né? Mas hoje, não sei se é a grande maioria, mas a gente traz um pouco o animismo, a gente olha algumas falas, né, algumas pessoas, a gente traz ele apenas com uma questão negativa, mas é isso que eu falei do médico e do cientista, né? A gente tem que entender que o animismo ele faz parte de uma ferramenta da mediunidade, né? Assim como outras técnicas dentro da doutrina espírita e outras doutrinas, eles são uma ferramenta, né? Essa ferramenta é importante a gente conhecer, a gente saber, sim, mas é o que aqui nessa aula a gente traz hoje. A gente precisa entender a causa raiz disso, o porquê disso, qual é o objetivo disso, quando a gente olha as mais variadas manifestações. E aí então a gente começa a conectar que se eu estou num caminho de evolução e de desenvolvimento, eu estou num caminho de busca da liberdade de algo. Quando eu coloco luz numa sombra. Quando eu estou na sombra da escuridão, estou limitado, estou preso. Quando eu ponho uma luz, e uma luz do Evangelho de Jesus, eu tenho o sentido e a sensação de estar liberto, livre dessa sombra. E assim é o processo de evolução. Então a gente tem algumas parábolas de Jesus que eu referencio aqui, mas eu vou fazer uma breve leitura, né, para que a gente possa compreender, e depois eu vou fazer uma inclusão que não estava prevista aqui no livro, de um outro texto também, que é: dai de graça o que de graça recebestes, né? Essa é a parte B. Então eu vou fazer aqui uma leitura onde que está esses 3 pontos, né? Essas 3 parábolas. A outra é curai os doentes, né? E aí ela tem uma sequência: ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graças dai. Então isso aqui, por exemplo, ele associa a uma
área do nosso trabalho, né, da mediunidade. Então, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graças recebestes e de graças dai. Essa é uma passagem que tem na Bíblia, né, do Novo Testamento. Guardai-vos dos escribas. Então ele traz o seguinte: que gostam de circular de toga, né? Então os escribas são personagens da era de Jesus lá, há 2000 anos atrás, né? Ainda talvez exista alguma coisa relacionada, mas aqui muito associado às leis de Moisés, né? Às religiões mosaicas. E aí ele traz o seguinte: ser saudoso nas praças públicas, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas e se movam fazer longas preces. Esse receberão a condenação mais severa. Então, aqui nessa primeira parte, seria aqueles que iam fazer uma prece na casa das viúvas e na verdade estava lá para roubar o que aquele que se partiu para o mundo espiritual deixou. Então, nesse sentido, acontece muito, não só nessa situação, mas em todas as situações, quando a gente olha para o nosso próximo, pelo que ele pode nos ofertar de material, né? Aonde, na verdade, se a gente tem um propósito de rezar pelas viúvas e viúvos, em todos os sentidos, das pessoas que estão no momento de sofrimento, nós receberemos a condenação mais severa. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos discípulos, recomendando-lhes dessa forma que não aceitassem pagamentos pela dispensa dos bens, cuja obtenção nada lhes houvesse custado. Ou seja, podemos aqui então na nossa aula de hoje olhar e ser médium, não nos custou nada, não pagamos nada por isso. Ou seja, que nada cobrassem dos outros por aquilo que não pagaram. O que eles receberam gratuitamente foi a faculdade de curar doentes e expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Essa capacidade lhes fora dada de graça, para que aliviassem os que sofriam e ajudassem a propagação da fé. E por isso lhes prescreva o Mestre que não transformassem em artigos de comércio ou de especulação e muito menos em meio de vida. Também disse Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas que, a pretexto de togas orações, devoram as casas das viúvas. Um impulso do coração, quando fazemos alguém pagar por esse ato de intercessão junto a Deus, transformamos-nos em intermediários assalariados, tornando assim a prece uma simples fórmula. Deus não vende os benefícios que concede. Seria um absurdo pensar que podemos subordinar um ato de clemência, de bondade e de justiça, solicitando a sua misericórdia a uma quantidade em dinheiro. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar à criatura imperfeita o direito de fixar um preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, nasce para todos, tanto para os pobres como para os ricos. Os médios, intermediários entre a espiritualidade e o mundo material, verdadeiras pontes de ligação entre os dois planos da vida. São os intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, mostrando-lhes o caminho do bem para trazê-los à fé. Não deve nunca vencer palavras que não lhes pertencem. Não deve nunca vender palavras que não lhes pertencem, de vez que não são produtos de sua concepção. Não somos nós que criamos isso. Não fomos nós que fundamentamos isso. Não podemos pegar o dom que nós temos para enganar o próximo. Não podemos pegar isso para manipular ao nosso favor.
porque isso não nos pertence. Isso é do mundo, da natureza, da criação de Deus. De graça recebemos, de graça precisamos ofertar, porque não é nosso. Se cobramos por isso, a injustiça não está no inferno. A injustiça está na nossa consciência. Desta consciência que não nos deixa dormir. Porque o inferno não existe. É a nossa consciência. É a nossa consciência que predomina aquilo que fazemos. E isso se personifica no momento que estamos, encarnado ou desencarnado. A mediunidade séria não pode ser, nem será jamais, uma profissão. Isso não é uma profissão. A profissão é aquela que a gente estuda, que a gente batalha, que a gente começa e a gente constrói no dia a dia para ganhar algo. E isso também faz parte da ética do nosso Pai. Isso faz parte da ética do que os Espíritos nos ensinam. Isso faz parte da ética dos aprendizados que temos na vida. Precisamos cobrar o preço justo das coisas. Não podemos colocar ninguém debaixo da sola do nosso sapato para que a gente tenha o conforto e o luxo. A sociedade humana, ela tem um aspecto onde um quer ganhar sobre o outro. Mas qual o direito que eu tenho que ganhar algo de uma pessoa que tem um determinado conhecimento? É como eu ganhar algo sobre as teorias de Darwin ou as teorias de Einstein hoje. Não posso ganhar hoje sobre um trabalho que não é meu. Eu posso ganhar algo sobre, a partir da literatura de Newton, de Charles Darwin, um estudo que eu me aprofunde e que eu desenvolva técnicas. Por quê? Porque nesse mundo material eu preciso trocar por outro material para conseguir o alimento, para conseguir a água. A gente tem que pensar que a água é de graça. A água é de graça. Mas essa água que chega para nós nesse recipiente, teve muitas pessoas que trabalharam para chegar até aqui. E neste sentido, eu tenho que pagar. Mas não é pagar o que um indivíduo quer. É o que é justo. No seu aspecto de conceição como prova. Então, a mediunidade séria não pode ser nem será jamais uma profissão no seu aspecto de concessão como uma prova. É uma faculdade essencialmente imutável e variável, que foi aquilo que a gente falou também dentro do personagem. Não funciona como uma capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, como eu disse, da qual você tem o dinheiro de dispor como você queira. Orienta-nos Kardec dizendo que aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade, e que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os Espíritos levaram em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Então, não seja médium por dinheiro, seja médium por caridade a ti mesmo e ao próximo que chegou a ti para pedir um auxílio, uma ajuda. Então, para finalizar essa reflexão de hoje, eu trago aqui um pensamento, um estudo que nos conecta ao comportamento do nosso dia a dia.
Então, foi um estudo, né, que eu fiz hoje com o meu grupo de estudos lá da Federação Espírita, né, o curso que eu faço lá. Então, foi feita uma oficina e a gente leu um texto, né? E esse texto, na hora que eu li, eu falei, eu preciso levar esse papel porque ele se conecta muito com a aula de hoje. E eu achei ele muito rico, que a gente possa se aprofundar mais nesse contexto médium e mediunidade, onde ele diz o seguinte: o vaso, né? Conta-se que certa vez grande seca se abateu sobre um reino distante, trazendo o flagelo da fome. Sem alimento, as famílias começaram a adoecer, perecendo a cada dia, penalizado. O bondoso rei tomou de um vaso de barro e encheu com água que brotava de uma fonte sagrada. Chamou 2 servos e lhes disse: entregue-lhes este vaso com água, a fim de aliviarem a sede do povo. Confio a vocês a tarefa de percorrer as aldeias, diminuindo a carência e reerguendo o ânimo dos sofredores. Veja que missão esse rei deu a esses servos. No reino de Deus, esses servos são os médiuns, os profetas e aquelas pessoas de bem que se colocam ao alvo. Enquanto servirem com amor, jamais faltará água no vaso. Agora vão e sejam fiéis. Veja, enquanto servirem com amor, enquanto o médium servir com amor. Os dois servos iniciaram a jornada, cheios de entusiasmos pelo caminho. Depararam com as crianças doentes e mães aflitas, fustigadas pela sede e pela fome. São os nossos assistidos que estão com sede, que estão com fome, da consciência, do amor e do bem que Jesus sempre nos ensina. Os 2 servos iniciaram a jornada, cheios de entusiasmos pelo caminho, depararam com as crianças doentes, mas aflitas, fustigadas pela sede e pela fome. Fiéis à tarefa, eles serviram a água, devolvendo esperança aos sofredores. Quanto mais ofereciam naquela água, mais brotava no vaso. Olha que interessante. De maneira que o recipiente estava sempre abastecido. A certa altura, porém, os 2 servidores começaram a se desentender-se. Disputavam o direito de carregar o vaso. Por que será? Divergiam quanto ao melhor caminho a trilhar. Por que será? Discordavam sobre a quantidade da água a ser oferecida. Por que será? Quando algum sofredor se dirigia a um deles, em tom de gratidão, o outro se sentia espiaçado pelos ciúmes. Por que será? Se um criticava, o outro se melindrava. Se um alterava o ritmo da marcha, o outro reclamava. Por que será? Tanto se atritaram que, no momento de invigilância, o vaso escapou-lhes das mãos, espatifando-se no solo execuído. E vai continuar a história, mas aqui fazer uma pausa. Por que será? Todos esses pensamentos. E aí, na nossa discussão, na aula de hoje, que foi uma oficina, levantei e fiz a seguinte reflexão: será que naquele momento que um estava enchendo o copo de água do outro, ou que se falava na época, aquele outro que estava de fora daquele ambiente de amor, ele via o olhar daquelas pessoas sofridas para aquele que oferecia água, e ele queria estar naquela situação? Será que a gente não tem isso no nosso dia a dia, nas nossas relações, seja numa casa espírita, num ambiente de trabalho ou na família? Será que uma pessoa que tem os ciúmes da outra não quer estar naquele lugar?
Pode ser. E aí a gente tem que refletir o seguinte: tenho ciúmes, ok, mas eu fiz aquilo que aquele outro fez para ele merecer o lugar que ele está? Talvez não fiz. Se não fiz, preciso fazer para estar lá. E como Jesus diz, há espaço para todos. Isso é uma fala que está no nosso dia a dia, quando o elevador está cheio e dizemos: o elevador é igual ao coração de mãe, tem espaço para todos no mundo, porque o universo é vasto. Nesse sentido, independente se aquele caminho é o certo, a gente pode ir naquele caminho, voltar e ir para o outro. A decisão do coletivo, andando para frente, a gente chegou, a gente melhorou aquele ambiente, aquele lugar, aquele grupo. O trabalho do profeta, que ia para um lugar, voltava para trás, para ir para o outro, sem pressa de chegar no destino que ele acha que é o certo. E assim é o caminhar da vida. E aí, pela disputa sem o equilíbrio, talvez eles perderam este momento. Mas veja como Deus é misericordioso. Só então caíram em si e perceberam que haviam fracassado. Faltaram-lhes fraternidade para cumprir a tarefa. Sem outra alternativa, retornaram ao palácio, de mãos vazias e corações cheios de remorso. E em silêncio ouviram o monarca: se vocês houvessem se ocupado apenas em servir, com simplicidade e amor, não teriam fracassado. Enquanto gastavam tempo em disputas mesquinhas, a fome e a sede avançavam. A tarefa ficou incompleta porque vocês colocaram o ego acima do dever. E isso está no nosso cotidiano, infelizmente, nas nossas políticas, nas nossas relações materiais. Terão que retornar para completar o trabalho. Eles tiveram uma segunda chance. Assim, os servidores receberam outro vaso abastecido com água e, em silêncio, puseram-se a caminhar ao encontro dos sofredores. Na seara espírita, somos todos servos do bem, com a tarefa de levar a água da esperança aos que padecem, ao deserto das provas e expiações. A providência divina nos conflitos nos confia o vaso de recursos em diversas expressões. Este carrega a água da palavra esclarecedora, aquele serve a água da consolação, outros transportam a água do bom ânimo. Entretanto, se matamos o tempo em disputas injustificáveis, abrigando queixas, retardando o trabalho, é comprometendo a consciência, obrigando-nos ao recomeço, para que, enfim, aprendemos simplesmente a servir com amor. Então, nesse sentido, podemos ter um embate do dia a dia? Podemos, para chegar sempre no melhor resultado. Mas quando esse embate ele perdura a outro caminho, que não o caminho da positividade e do progresso, devemos rever e andar para trás. Para quê? Para que a gente sempre possa ajudar o nosso próximo como nós mesmos a evoluirmos. E aí a gente começa a entender que a libertação da sombra, a luz do caminho, é a liberdade da consciência. Porque como os espíritos superiores podemos ir, não que somos espíritos superiores, mas como eles, a exemplo deles. Tudo na vida a gente precisa conquistar pelo exemplo, não pela imposição. Primeiro damos exemplo para termos a nossa opinião acreditada e consolidada, e assim se fez o Espiritismo. O Espiritismo deu exemplo de luta, de perseverança, desde a sua formação. O Espiritismo mostra a conexão das coisas e o seu processo evolutivo de forma materializada, que nos leva à consciência que também somos assim, que podemos nos evoluir dentro dos processos da caminhada da vida, ainda que precisamos dar alguns passos para trás, para evoluir para frente. É sempre na busca da liberdade.
E o médium e a mediunidade é essa ferramenta que nós temos, porque é dela que nós conseguimos sair deste campo de energia que a Terra ainda nos oferece como expiação, nessa terceira dimensão, quarta dimensão, mas que possamos passar para a quinta, sexta, sétima, oitava, seja ela qual for, nos planos e nas providências divinas, mas que temos a consciência que a mediunidade é uma ferramenta para nós nos evoluirmos e não sermos superiores aos outros, porque não somos superiores aos outros. É uma faculdade que é nos permitida, mas não é nossa. Se nós, como esse vaso, não utilizarmos como sabedoria, como equilíbrio, para que ela não caia e seja desperdiçada, nós a perdemos. E aí, quando perdemos, precisamos voltar com a consciência, sem culpa, sem remorso, para que possamos entender onde erramos, para que a gente possa dar continuidade no nosso processo evolutivo. Pode falar. Eu penso que o que você traz, você até citou no início, né, da apresentação, com relação à reforma íntima mesmo. Muitas vezes a gente vê em apresentações, quando você vai fazer a sua reforma íntima. E reforma íntima se faz todos os dias, né, através das relações de trabalho, das relações de família, das relações com os amigos, enfim, das infinitas possibilidades, porque é a reconhecer um erro, uma fraqueza, uma ignorância no sentido de falta de conhecimento ainda e de poder modificar o nosso comportamento, né? Você falava, eu estava me recordando, tem um filme bastante antigo, de 1951, baseado num romance, que se chama Um Lugar ao Sol, que certamente serviu aí de modelo para muitos livros, romances espíritas, novelas e outros filmes até, pegando carona um pouco nisso, nessa questão não do cunho espírita, mas da reforma íntima, e também tendo como grande ditado que é só o amor transforma. Por quê? Porque é a história de um homem que é pobre, é operário e que ele quer casar-se bem. E aí ele começa a frequentar aí a sociedade daquela época com o objetivo de poder ter um casamento melhor. E, óbvio, aí tem algumas facilidades, né? Porque na época a mocinha era Elizabeth Taylor. Mas, então vamos combinar que não era nada difícil, né? Se apaixonar pela Elizabeth Taylor. Sim. Mas, à medida em que ele vai se envolvendo com essa mulher e que ele vai vendo que além da riqueza ela tem outros valores, ele se transforma. Ele vai fazendo essa reforma íntima, né? E, portanto, provando, todos temos um lugar ao sol, desde que nós nos proponhamos, né, a ter aí uma condição de melhoria constante, ou pelo menos ter a consciência dele, né? Eu acho que esse é uma ilustração aí por tudo que você trouxe nesse dia. Obrigado. Boa tarde. Como todos sabem, nós estamos constantemente acompanhados pelos aprendizes deste e de outros planos. E os aprendizes de outros planos, eles, por vezes, a gente até parece não entender, mas eles vêm endurecidos. Eles vêm com o coração, muitas vezes, guardado lá em séculos anteriores, em situações anteriores. O objetivo da aprendizagem do que é o médium, do que é a mediunidade e de vir a estas aulas significa sentir um amolecimento, eu estou falando em entrega e em conversão, um amolecimento de alguns impacientes
que se entendem mais sabedores, mais conhecedores do que o próprio preletor está falando, né? E às vezes a primeira parte eu não digo, mas a segunda parte acessou a muitos o entendimento do que é o médium e do que é a mediunidade. Porque muitas vezes se usa como pompa, como ganho financeiro, e na verdade é um meio de acesso entre nós e a espiritualidade, para que todos nós, do lado de cá e do lado de lá, consigamos coordenar, melhorar e elevar esses sentimentos, muitas vezes de empáfia, de superioridade, de impaciência. Amém, os impacientes a todos. Espero que voltem. Obrigada, Bea. Sim, como os bons espíritas, sabemos que os ambientes, eles são cercados de encarnados e desencarnados, né? E por isso que o conhecimento, né, quando a gente fala dos meios, né, dos trabalhos que uma casa espírita oferece, dos estudos técnicos, científicos, coordenados, né? Eu não coloquei aqui, mas o Kardec mesmo explica, aliás, está na 11ª aula desse livro, que é o livro dos médiuns. O livro dos Espíritos tem a sua segunda parte, a parte técnica, né? A primeira parte a gente tem a parte filosófica no livro dos Espíritos, e no livro dos médiuns temos a parte técnica. O que é muito se dito, muito se discutido e muito vislumbrado é a parte técnica. A parte técnica, como na aula de hoje, médiuns e mediunidade traz, isso é uma ferramenta. É que nós olhamos uma ferramenta como uma criação material, mas ela também pode ser uma criação divina. Sim. Né? Então a mediunidade, ela é uma ferramenta. Essa ferramenta não é nossa. É uma tecnologia que não é nossa. É do plano espiritual. Tem outras doutrinas que trazem outras filosofias, outros conhecimentos. Mas a base de tudo é a doutrina espírita. Quando ela categoriza, ela científica e ela organiza o mundo material e o mundo espiritual. Mediunidade, médium e todas as tarefas e atividades que estão correlacionadas a isso são técnicas. É o meio. O que precisamos olhar, aqui mesmo nesse texto trouxe a causa raiz, o objetivo, a moral disso. É o desenvolvimento do ser inteligente. Se esse desenvolvimento do ser inteligente é o objetivo, nós temos que olhar por essas técnicas como suporte material para que o nosso ser encarnado ou até desencarnado, mas ainda materializado no seu personagem de uma vida anterior ou aquela vida que mais te deu destaque social, rei, rainha, o mago, seja lá o que for, nas sociedades passadas da nossa e inclusive na nossa hoje, que pode ser um alto empresário, um político, um pensador, um filósofo, seja quem for em destaque que apareça hoje na mídia, literalmente na mídia. Temos acesso à ferramenta, nada mais, onde o objetivo é isso. Toda essa ferramenta é aquilo que a gente usa para pegar os pássaros. Estilingue. É o estilingue que nos impulsiona para frente. E esse lá frente é a luz na sombra, é a liberdade, é aumentar os horizontes. Lembra a palestra que eu dei falando dos horizontes e agora a gente está indo para o horizonte espiritual. Aonde vai isso? A gente sabe que o horizonte primitivo é limitado.
A gente passou por essa fase. A gente sabe que o horizonte agrário é limitado. A gente passou por essa fase. A gente sabe que o horizonte agrícola é limitado. A gente passou por essa fase. Estamos agora no horizonte da civilização indo para o espiritual. A civilização é limitada. Por quê? Vive no material, vive no consumo. Agora estamos no espiritual, aonde isso pode nos levar. Temos que caminhar para essa frente, mas entendendo que o mundo espiritual é obra divina do nosso Criador. Se logo é, precisamos entender tudo o que Jesus nos trouxe, tudo que Moisés trouxe, tudo que Jesus trouxe, Buda trouxe, Confúcio Sobrinho trouxe, Allan Kardec trouxe, Chico Xavier, todos trouxeram e os que vão trazer lá na frente, porque tudo continua, nada se limita, e isso faz parte da filosofia espírita. Ela não é a única verdade. Então veja as experiências que temos entre o bem e o mal. O que continua é sempre o bem, e o mal ficou na história, ficou como uma literatura do que não posso fazer mais. E assim, quando a gente desencarna numa personalidade que nos coloca na sensação de poder de algo, e quando chegamos no mundo espiritual, sabemos que não somos o que somos naquele personagem atual, porque quem determina quem seremos, em primeiro lugar, é Deus, o nosso Criador, e aqueles que são superiores a nós na hierarquia espiritual. E segundo, a nossa força de trabalhar no caminho reto da porta estreita, porque a porta larga, sempre vamos ficar procurando outras portas na porta larga. Então é isso. Vamos então encerrando hoje, primeiramente agradecendo a todos os encarnados e desencarnados que aqui estão presentes, e os que não puderam estar presentes, que no vídeo possam ver e se façam presentes, porque o que importa não é o espaço físico, mas o espaço mental. Nessa grande luz, agradecemos também a evolução individual de todos nós, da nossa família, dessa casa que aqui trabalhamos, que aqui criamos, estamos criando, e será fomentado ainda mais um grupo de amor e de luz que trabalharão pelo único objetivo, pelo amor, que todo ser inteligente necessita nessa fase e neste momento que estamos de nosso planeta. Nessa vibração, agradecemos ao nosso Pai, nosso Criador maior, que é Deus, ao nosso Mestre, ao nosso exemplo de luz, Jesus, aos nossos mentores desta casa, Senhor Leocádio, Falante de Maria, o nosso irmão Abdulmarek, que aqui auxiliamos, trazendo os nossos irmãos de luz, benfeitores desta falange de amor e de fraternidade, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, agradecemos pela oportunidade de sermos ouvidos e também de vocês ouvirem, e assim possamos mudar o padrão vibratório do nosso planeta. Agradecemos toda essa falange de luz aos nossos mentores que aqui nos auxiliam e nos amparam neste trabalho. Na prece de Maria, agradecemos este grande coração materno que nos auxilia e nos ampara na caminhada deste mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus.
Fé, equilíbrio em todas as direções.